Olá, gente linda, eu sou Brisa Sócio, esse é mais um vídeo Momento Leitura, inscreva-se no canal. Eu estou com este livro aqui, vejam, este. O título do livro é Os Grandes Contos Populares do Mundo. E dentre estes contos todos aqui, hoje eu vou ficar com esse daqui. Um conto originário da Inglaterra. O Matador de Gigantes. Então vamos lá? O Matador de Gigantes. Na época em que vivia o rei Arthur, lá no passado, na Inglaterra, na Cornualha, vivia uma família e nessa família tinha um garoto que se chamava Jack. Jack era filho único e seus pais eram fazendeiros. Jack era esperto, engenhoso, animado e ninguém conseguia enganá-lo. Tudo isso se passou no condado da Cornualha. Neste condado da Cornualha vivia um gigante chamado Cormoran. Esse gigante tinha 5 metros de altura, 5 metros de cintura. Seu semblante era feroz e carrancudo. Era o terror de todas as cidades e aldeias vizinhas. Então, no condado da Cornualha tinha um monte, que era o Monte da Cornualha. E esse gigante vivia em uma caverna, no meio deste monte, no Monte da Cornualha. E então, quando esse gigante Cormorã sentia fome, ele saía da caverna, caminhava pelas águas rasas e comia o que ele encontrava pela frente. E aí, quando o Cormorã se aproximava, todos se escondiam em suas casas e aí ele pegava o gado para se alimentar. Ele pegava facilmente meia dúzia de bezerros e levava nas costas, de uma vez só. Quanto aos suínos e aos carneiros, ele amarrava na cintura. Lembrando que só de cintura ele tinha 2 metros. Então ele repetia isso durante muitos anos, ele fez essa mesma coisa e o povo da Cornualha estava desesperado com a atuação dele naquele condado. E aí, um belo dia, na prefeitura, os magistrados estavam discutindo sobre como combater o gigante. E o Jack, aquele filho de fazendeiro, estava lá também, presente, junto com os magistrados. Aí o Jack perguntou para os demais: qual é a recompensa para aquele que matar o gigante Cormorã? Bom, aí eles pensaram e disseram: olha, a recompensa será o tesouro do próprio gigante. Aí Jack resolveu assumir esse trabalho de derrotar o gigante, matá-lo. Bom, aí o Jack pegou uma corneta, uma pá, uma picareta. Isso já era no entardecer de um dia escuro de inverno. E aí, nesse horário, ali no final do dia, ele começou a trabalhar. Bem, então, antes do amanhecer, já havia cavado uma cova de 22 pés de profundidade e quase o mesmo de largura. Depois, cobriu-a com grandes galhos e palha. Então, espalhou uma pequena camada de barro em cima para que parecesse solo normal. Jack ficou do lado oposto da cova, o lado mais distante da moradia do gigante. E, ao raiar da manhã, tocou a corneta. Tam, tive, tam, tive. Esse barulho acordou o gigante, que saiu correndo de sua caverna, gritando: seu vilão incorrigível, você veio aqui só para perturbar o meu descanso? Vai pagar caro por isso. A minha satisfação será pegá-lo inteirinho e assá-lo para o café da manhã.
Mal havia dito essas palavras, ele caiu dentro da cova, fazendo o monte inteiro tremer. Oh, gigante, disse Jack, onde você está agora? Na verdade, agora você está no depósito de animais extraviados, onde com certeza vou atormentá-lo por causa de suas palavras ameaçadoras. O que você acha agora de me assar para o café da manhã? Nenhum outro prato lhe serve, a não ser o pobre Jack? Após atormentá-lo por algum tempo, Jack lhe deu um golpe pesado com sua picareta no topo da cabeça e o matou de vez. Então encheu a cova com terra e foi à procura da caverna, onde descobriu um grande tesouro. Quando os magistrados souberam disso, fizeram uma declaração de que, daí em diante, ele seria denominado Jack, o matador de gigantes. E aí eles o presentearam com uma espada e um cinto no qual estavam escritas essas palavras, bordadas em letras douradas. Aqui está o valente homem da Cornualha que matou o gigante Cormorã. A notícia da morte do gigante, né? E, portanto, a vitória de Jack logo se espalhou por todo o oeste da Inglaterra. E outro gigante chamado Blunderbore, ao escutar isso, jurou vingar-se de Jack se o encontrasse. Esse gigante era o proprietário de um castelo encantado, situado no meio de uma floresta isolada. Jack, por volta de 4 meses depois, andando por uma floresta a caminho do país de Gales, sentiu-se cansado e resolveu descansar perto de uma agradável fonte. Logo adormecendo profundamente. Enquanto ele dormia, o gigante que viera pegar água descobriu-o e, pelas palavras inscritas em seu cinto, o reconheceu como o famoso Jack, o matador de gigantes. Sem mais, pegou Jack e o carregou nos ombros para seu castelo. Quando passavam por uma mata, o roçar dos galhos das árvores acordou o rapaz, e ele ficou surpreso ao ver que estava nas mãos do gigante. Seu terror começou de verdade quando, ao entrar no castelo, viu o chão coberto de ossos e ouviu o gigante lhe dizer que os seus não demorariam a estar entre eles. Então, um monstro trancou o pobre Jack num imenso quarto, deixando-o ali enquanto ia buscar outro gigante, seu irmão, que vivia na mesma floresta, para repartir com ele aquela refeição. Após esperar algum tempo, Jack olhou pela janela e viu, ao longe, os 2 gigantes se aproximando do castelo. Agora, disse Jack a si mesmo, é a minha morte ou minha libertação. Havia algumas cordas fortes num canto do quarto. Ele pegou 2 delas e fez um laço apertado em cada uma. Enquanto os gigantes destrancavam o portão de ferro do castelo, ele jogou um laço por sobre a cabeça de cada um. Então atirou as outras pontas por cima de uma viga e puxou com toda a força a fim de sufocá-los. Quando os viu com o rosto escurecendo, jogou as cordas para baixo, puxou a escada e os degolou. Pegou então as chaves do gigante e, ao destrancar os quartos, encontrou 3 belas senhoras amarradas pelos cabelos, quase mortas de fome. Gentis senhoras, disse Jack, destruí esse monstro e seu bruto irmão e consegui libertá-las. Dizendo isso, ele as presenteou com as chaves e continuou sua jornada para o país de Gales.
Jack fez a maior parte de seu trajeto viajando o mais rápido possível, porém perdeu-se e ao anoitecer ainda não havia encontrado nenhuma casa, até que, chegando a um estreito vale, encontrou uma casa bastante grande e, como precisava de abrigo, encheu-se de coragem e bateu à porta. Mas qual não foi sua surpresa quando viu aparecer um monstruoso gigante com 2 cabeças, porém não parecia tão belicoso quanto os outros, pois era um gigante galês. E sua falsa demonstração de amizade na realidade escondia um propósito maléfico. Jack, depois de contar a respeito de sua jornada em busca dos gigantes, foi levado a um quarto na calada da noite, onde ouviu seu anfitrião no quarto vizinho proferir as seguintes palavras: Embora sejas meu hóspede, esta noite não verás a luz do amanhecer. Minha clave te fará teus miolos de uma só vez. Aí o Jack disse: Você é que está dizendo isso. É mais um de seus truques galeses. Porém, espero ser suficientemente esperto para me livrar de você. Levantando-se, colocou uma tora de lenha na cama em seu lugar e se escondeu num canto do quarto. À noite, o gigante galês entrou e deu vários golpes fortes na cama com sua clave, acreditando que havia quebrado todos os ossos de Jack. Na manhã seguinte, Jack, rindo para si mesmo, agradeceu ao gigante a hospedagem. Como foi seu descanso? Perguntou o gigante. Você não sentiu nada durante a noite? Não, disse Jack, não senti nada, a não ser um rato que me bateu 2 ou 3 vezes com sua cauda. Muito surpreso, o gigante levantou-se para tomar café, trazendo-lhe uma tigela com 4 litros de pudim ralo. Não querendo que o gigante pensasse que era demais para ele, Jack colocou uma sacola grande de couro debaixo de seu amplo casaco, de forma que pudesse jogar o pudim para dentro dela, sem ninguém perceber. Então, dizendo ao gigante que lhe mostraria um truque, pegou uma faca, cortou a bolsa e de lá saiu jorrando o ralo pudim. E dizendo: Pensa que não sei fazer esse truque também? O monstro pegou a faca e cortou sua barriga, caindo morto no mesmo instante. Bem, naquela época, o filho único do rei Arthur pediu ao seu pai uma grande quantia de dinheiro para ir à procura de fortuna no país de Gales, onde vivia lá uma linda senhora possuída por 7 maus espíritos. O rei fez o possível para persuadir o filho, mas em vão. No final, desistiu e o príncipe saiu com 2 cavalos, um carregado de dinheiro e outro para a montaria. Após vários dias de viagem, chegou a uma cidade no país de Gales, onde havia uma feira. E no meio dela, um grande grupo de pessoas. Bem, o príncipe perguntou o motivo daquela multidão. Disseram-lhe que havia embargado um cadáver porque o homem morrera devendo grandes somas em dinheiro. O príncipe respondeu que era uma pena que os credores fossem tão cruéis e disse: Vá enterrar o morto e mande os credores para minha casa. Lá as dívidas serão pagas. Aí os credores vieram em tão grande número que antes do anoitecer só restavam ao príncipe 2 centavos. Jack, o matador de gigantes, passou por ali e ficou tão impressionado com a generosidade do príncipe que se ofereceu para ser seu servo. Entraram em acordo e na manhã seguinte os 2 partiram juntos. No momento em que cavalgavam para fora da cidade, uma velha senhora chamou pelo príncipe dizendo: Ele me devia 2 centavos há 7 anos. Por favor, pague-me como pagou os outros. O príncipe levou a mão aos bolsos e deu à mulher tudo o que restava, e após a refeição
do dia que custou a pequena provisão que Jack trazia, não dispunham mais de nenhuma moedinha. Quando anoiteceu, o filho do rei perguntou: Jack, já que não temos mais dinheiro, onde vamos ficar esta noite? Patrão, nós nos arranjaremos. Tenho um tio que vive a 2 milhas desse lugar. Ele é um gigante enorme, monstruoso, com 3 cabeças. Consegue lutar contra 500 homens armados e fazê-los voar diante dele. Ai de mim, disse o príncipe, o que faremos então? Com certeza vai nos comer como um aperitivo. Não somos suficientes nem para encher um de seus dentes cariados. Não importa, disse Jack. Posso ir antes e preparar caminho para você. Portanto, fique aqui e espere até eu voltar. Então Jack avançou a cavalo em grande velocidade. E aí Jack, quando chegou ao portão, bateu na porta com tanta força que o barulho persuadiu nos montes vizinhos. O gigante rugiu como um trovão. Quem está aí? Ninguém mais do que o seu sobrinho Jack. Que novidades tem, meu pobre sobrinho Jack? Que novidades tem, meu pobre sobrinho Jack? O gigante perguntou. Meu tio, tenho grandes notícias. Deus o sabe. Por favor, disse o gigante, que grande notícia é essa? Me conta. Sou o gigante de 3 cabeças e, além disso, você sabe que posso lutar com 500 homens armados e fazê-los voar como palha na ventania. Oh, disse Jack, o filho do rei está chegando com 1000 homens armados para matá-lo e destruir tudo que você tem. Oh, meu sobrinho Jack, disse o gigante, é uma grande novidade mesmo. Vou correr imediatamente e me esconder. Você deverá me trancar e me impedir de sair e ficar com as chaves até que o príncipe vá embora. Depois de prender o gigante, Jack foi buscar seu patrão. E ficaram muito alegres, enquanto o pobre gigante ficou tremendo de medo, preso num porão. Gente linda, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilha e vamos continuar a história. Logo de manhã, Jack forneceu ao seu patrão novos suprimentos de ouro e prata. Mandou avançar 3 milhas em sua jornada. Assim, o príncipe estaria bem fora do alcance do gigante. Jack então retornou e deixou o gigante sair do porão. Este perguntou o que deveria lhe dar para manter o castelo livre da destruição. Bem, disse Jack, só quero a velha capa e o boné, além da velha espada enferrujada e os chinelos que estão junto ao pé de sua cama. O gigante então disse, você não sabe o que está pedindo, são as coisas mais preciosas que tenho. A capa vai deixá-lo invisível, o boné lhe dirá tudo o que quiser saber. A espada cortará tudo em muitos pedaços a cada golpe, e os sapatos lhe darão extraordinária velocidade. Mas você tem sido muito útil para mim, portanto, leve-os de todo o coração. Jack agradeceu a seu tio e saiu com todos os objetos. Logo alcançou seu patrão e, num instante, chegaram à casa da senhora que o príncipe procurava. Acreditando que o príncipe era um pretendente, ela preparou-lhe um banquete esplêndido. Após a refeição, ela disse que tinha uma tarefa para ele. Limpou sua boca com um lenço, dizendo, você deve me mostrar esse lenço amanhã de manhã, ou então será decapitado. Depois, colocou o lenço entre seus seios. O príncipe foi para a cama, muito infeliz, mas o boné da sabedoria de Jack informou-o como conseguir o que a dama pedira. Bem, no meio da noite, a mulher chamou o espírito que o levaria a Lúcifer, mas Jack vestiu sua capa da invisibilidade e seus sapatos da velocidade e chegou quase tão depressa quanto ela.
Quando ele chegou, deu o lenço ao demônio, que o colocou sobre uma prateleira, de onde Jack pegou rapidamente. Aí ele levou ao seu patrão, e este o mostrou à senhora no dia seguinte, conseguindo assim salvar a própria vida. Naquele dia, a mulher deu um beijo no príncipe e disse que na manhã seguinte ele deveria mostrar a ela os lábios de quem ela beijara na noite anterior, ou seria decapitado. Respondeu ele, se a senhora beijar só os meus, eu mostrarei. De maneira alguma, disse ela, se você não acertar, será condenado à morte. À meia-noite, ela foi à casa do demônio e ficou muito zangada com ele por causa do furto do lenço. Mas agora, disse ela, vou dificultar as coisas para o filho do rei, pois eu beijarei você, e ele deverá me mostrar seus lábios. Foi o que ela fez. Porém, Jack, no momento em que ela não estava por perto, cortou a cabeça de Lúcifer e trouxe-a debaixo da sua capa da invisibilidade e entregou-a, a cabeça ao príncipe, que no dia seguinte puxou-a pelos chifres na frente da senhora. Bom, isso quebrou o encanto, os maus espíritos a deixaram e ela apareceu com toda a sua beleza. Casaram-se na manhã seguinte e logo depois foram para a corte do rei Arthur, onde Jack, por causa de suas façanhas, tornou-se um dos cavaleiros da Távola Redonda. Jack logo viajou novamente à procura de gigantes, mas não havia cavalgado muito ainda quando viu uma caverna em cuja estrada encontrou um gigante sentado em cima de um bloco de madeira e tendo ao seu lado uma clava com uma ponta de ferro. Seus olhos esbugalhados eram como chamas de fogo. Sua fisionomia era sinistra e ameaçadora. Suas bochechas eram como pedaços de presunto, os pelos de sua barba pareciam fios de ferro e as madeixas de cabelo que caíam sobre seus ombros largos e fortes pareciam cobras enroladas ou víboras sibilantes. Jack desceu de seu cavalo, colocou a capa da invisibilidade e chegou perto do gigante, dizendo suavemente: você está aí. Não vai demorar muito para eu pegá-lo firmemente pela barba. O gigante não podia vê-lo por causa da capa da invisibilidade. Então Jack chegou perto do monstro e deu um golpe com a espada em sua cabeça, mas errou o alvo e cortou seu nariz por engano. O gigante, então, urrou como um trovão e começou a dar golpes em torno com a clava de ferro, como se tivesse ficado completamente doido. Mas Jack, avançando atrás dele, deu-lhe um golpe com a espada que atravessou as costas do gigante e ele caiu morto. Então, cortou a cabeça do gigante morto e enviou-a juntamente com a do seu irmão para o rei Arthur, com um mensageiro especialmente contratado para essa tarefa. Então Jack resolveu entrar na caverna do gigante à procura de seu tesouro. Passou por vários recintos e chegou finalmente a um grande quarto com um piso de pedra. Na parte superior havia um caldeirão fumegante e do lado direito uma grande mesa onde o gigante costumava jantar. Aproximou-se de uma janela com barras de ferro por onde olhou e pôde ver um grande número de presos miseráveis que, ao vê-lo, gritaram: "Ai de nós, ó jovem, será você mais um de nós nesse lugar miserável?" Disse Jack, por favor, digam-me
Qual é a razão de estarem presos? Ficaremos presos aqui, disse um deles, até o momento em que os gigantes resolverem festejar. Então, o mais gordo dentre nós será morto. E muitas vezes já eles jantaram homens assassinados. Não me diga, disse Jack, e imediatamente destrancou o portão e soltou todos eles. Então comemoraram como costumavam comemorar os homens condenados quando recebem o perdão. Depois, ao encontrar os cofres do gigante, ele dividiu o ouro e a prata igualmente entre todos e levou-os a um castelo vizinho, onde festejaram alegres sua libertação. Mas, em meio a essa alegria, chegou um mensageiro trazendo notícias de que Thunderdell, um gigante com 2 cabeças, depois de ter ouvido falar da morte de seus parentes, viera dos vales do norte para se vingar de Jack. Então, estava a 1 milha do castelo e os camponeses corriam dele em grande número. Mas Jack não se assustou nem um pouco e disse: Deixe-o vir. Tenho uma ferramenta para limpar seus dentes. E vocês, senhoras e senhores, saiam para o jardim e testemunharão a morte e a destruição de Thunderdell. O castelo situava-se no meio de uma pequena ilha, rodeada por um fosso de 30 pés de profundidade por 20 pés de largura, sobre o qual havia uma ponte levadiça. Jack precisou do trabalho de muitos homens para desbastar essa ponte pelos 2 lados até quase a metade, e então vestiu-se com a capa da invisibilidade e marcou com sua espada afiada até onde estava o gigante. Logo que Jack se aproximou, o monstro, embora não pudesse vê-lo, sentiu-lhe o cheiro e gritou essas palavras: Fê, fi, fo, fum, sinto o cheiro do sangue de um inglês. Esteja ele vivo ou morto, moerei seus ossos para deles fazer meu pão. Se você diz isso, então é de fato um monstro moedor de ossos, disse Jack. O gigante gritou novamente: Você é o vilão que matou meus parentes? Então vou despedaçá-lo com meus dentes, chuparei seu sangue e moerei seus ossos até eles virarem pó. Você terá de me alcançar primeiro, disse Jack, tirando sua capa invisível para que o gigante o pudesse ver, e, vestindo os sapatos da velocidade, fugiu correndo. O gigante o perseguiu como um castelo andante, cujas fundações faziam a terra tremer a cada passo. Jack avançou por um bom tempo para que os senhores e as senhoras que assistiam a tudo pudessem acompanhá-lo e, para finalizar, correu mais devagar sobre a ponte levadiça, onde o gigante subiu com toda velocidade, perseguindo com sua clava na mão. Chegando ao meio da ponte, o grande peso do gigante quebrou-a e ele caiu de cabeça na água, rolando e volteando como uma baleia. Ao lado do fosso, Jack ria dele sem parar e, embora o gigante espumasse de raiva com a zombaria, afundava no fosso aqui e ali e não conseguia sair para se vingar. Finalmente, Jack pegou uma corda, atirou-a em volta das 2 cabeças do gigante e conseguiu puxá-lo para a margem com a ajuda de uma carroça e um par de cavalos. Então, cortou as 2 cabeças com sua espada afiada e as enviou para o rei Arthur. Após algum tempo despendido em festas e passatempos, Jack se
ausentou da companhia dos cavalheiros e das senhoras para procurar novas aventuras. Passou por muitas florestas e um dia chegou ao pé de uma alta montanha. Ali, tarde da noite, encontrou uma casa isolada e bateu à porta, que foi aberta por um ancião que tinha cabeça branca como a neve. Paizinho, disse Jack, você pode hospedar um viajante que perdeu o rumo? Sim, disse o velho. Você é bem-vindo a meu pobre casebre. Jack entrou. Eles se sentaram e o velho começou a falar. Filho, vejo em seu cinto que você é o grande conquistador de gigantes. No topo desta montanha há um castelo encantado, dominado por um gigante chamado Galigantua, que, com a ajuda de um velho feiticeiro, seduz muitos cavaleiros e senhoras. Depois de entrarem no castelo, eles são transformados por meio de magia em diferentes formas, mas o que eu lamento mais é pela filha de um duque que foi raptada do jardim de seu pai, levada pelo ar, numa carruagem flamejante puxada por dragões fogosos, presa no castelo, transformada em uma corça. Embora vários cavaleiros tentassem quebrar o encanto e libertá-la, nenhum conseguiu, pois dois horrorosos monstros guardam o portão do castelo e destroem quem ousa se aproximar. Mas você, meu filho, pode passar por eles sem ser visto. Nos portões do castelo você encontrará gravadas letras grandes a fórmula para quebrar o feitiço. Bom, e aí Jack se despediu e prometeu que de manhã arriscaria sua vida para libertar a dama. De manhã ele se levantou, vestiu sua capa da invisibilidade, seu boné, seus sapatos mágicos e se preparou para a luta. Quando atingiu o topo da montanha, logo viu os dois monstros belicosos, mas passou por eles sem medo por causa da capa da invisibilidade. Depois que passou por eles, encontrou sobre os portões do castelo uma trombeta dourada presa por uma corrente prateada e sob a qual estavam gravadas estas linhas: quem tocar essa trombeta logo derrotará o gigante e quebrará de uma vez o feitiço e fará a todos felizes. E assim que terminou de ler isso, Jack tocou a trombeta e o castelo tremeu até suas fundações. O gigante e o feitiço ficaram extremamente confusos, mordiam seus polegares e arrancavam os cabelos, pois sabiam que seu reino cruel havia chegado ao fim. O gigante se abaixou para pegar sua clava, mas com um só golpe Jack cortou-lhe a cabeça. Com isso, o feiticeiro subiu pelos ares e foi carregado por um turbilhão. O feitiço acabou. Todos os lordes e damas que tinham sido transformados há tanto tempo em pássaros e animais voltaram às formas normais e o castelo desapareceu em uma nuvem de fumaça. A cabeça de Galigantua foi levada de maneira habitual à corte do rei Arthur, mas onde, já no dia seguinte, Jack viajou com os cavaleiros e damas que tinham sido libertados. Então todos juntos foram para a corte do rei Arthur, já no dia seguinte. Como recompensa pelos seus bons serviços, o rei deu ao honesto Jack a mão de sua filha. Casaram-se e todo o reino estava muito feliz na festa do casamento. O rei deu também a Jack um nobre castelo com uma bela área ao redor, onde ele e sua esposa viveram em grande alegria e felicidade por todo o tempo de suas vidas. Foi isso aí, acabou este conto, né, essa história foi traduzida por Inês A. Lofbauer. Algumas partes eu li literalmente, outras partes eu dei uma interpretada. Espero que tenham gostado. Portanto, deixe o like, inscreva-se e compartilhe.
Assalamu alaikum e até o próximo Momento Leitura. Bye, bye.